Boa noite, desde Coletânea de Erasmo Altruísta 7. Hoje estarei a discorrer sobre o tema extraído de Assembleia de Yahvé. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Elohim verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, a quem enviaste, em João 17, versículo 3. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. Não pode haver maior equívoco do que precisar em igrejas pessoas sinceras colocarem uma certa quantidade de dinheiro dentro de um envelope, valor correspondente a 10% de seus ganhos, e saírem satisfeitas, achando que deram dinheiro ao Eterno. Elas precisam aprender o que significa dízimo, biblicamente falando. Dízimo na Torá, ou melhor, Bíblia, nunca está relacionado a dinheiro. Nunca e nunca. Dízimo sempre está relacionado a comida, a alimentos, produção agropecuária. Não que não haja dinheiro nos tempos bíblicos. Algumas taxas para o templo só eram aceitas em forma de dinheiro, Shemot, em Êxodo 30, versículo 14 a 16 e 38, versículo 24 a 31. Ver mais abaixo sobre estas taxas anuais, imposto de meio o shekel do templo. O dinheiro era utilizado para comprar sepulturas. Bereshit, Gênesis 23, versículo 15 e 16. O dinheiro era usado para comprar bois para serem oferecidos em sacrifícios. 2 Samuel 24, versículo 24. Era utilizado para pagar tributos vassalos. 2 Reis 23, versículo 33 a 35. Era utilizado para comprar imóveis. Jeremias 32, versículo 9 a 11. Para pagar salário. 2 Reis 22, versículo 4 a 7. Entretanto, Deus estabeleceu que somente as pessoas ligadas à produção agropecuária deveriam trazer dízimos. Nem todos trabalhavam plantando ou criando gado. A Taná, Bíblia, fala de várias outras atividades profissionais não ligadas à agropecuária. Artesãos, em Êxodo 31, versículo 3 a 5. E 35, versículos 31 a 35. 2 Reis 16, versículo 10. Padeiros, Gênesis 40, versículo 1 a 2. Jeremias 37, versículo 21. Oséias 7, versículo 4. Carpinteiros, 2 Samuel 5, versículo 11. 2 Reis 12, versículo 11. 2 Crônicas 24, versículo 12. Extras 3, versículo 7. Isaías 44, versículo 13. E Mateus 13, versículo 55. Cozinheiros, 1 Samuel 8, versículo 13, 9, versículo 23 e 24. Guardas, 2 Reis 22, versículo 4 e 25, versículo 18. 1 Crônicas 15, versículo 23 e 24. Jeremias 35, versículo 4. Pescadores,
Isaías 19, versículo 8, Jeremias 16, versículo 16, Ezequiel 47, versículo 10, Mateus 4, versículo 18, 13, versículo 48, e Lucas 5, versículo 2. Mestres da obra, de obras, Ruth 2, versículo 55 e 6. 1 de Reis 5, versículo 16. 2 Crônicas 2, versículo 2. 18, versículo 2 Crônica 2, versículo 2 e 18. Mateus 20, versículo 8. Orífes. Neemias 3, versículo 8, 31, versículo 32. Isaías 40, versículo 19, 41, versículo 7. Jeremias 10, versículo 9. Caçadores. Gênesis 10, versículo 9, 25, versículo 27. Jeremias 16, versículo 16. Mercadores. Gênesis 23, versículo 16 a 37. Gênesis capítulo 23, versículo 16. Capítulo 37, versículo 28. 1 Reis 10, versículo 15. Neemias 13, versículo 20. E Mateus 13, versículo 45. Músicos. 1 Reis 10, versículo 12. 1 Crônicas 6, versículo 33. Versículo 9, versículo 33. 2 Crônicas 5, versículo 12. Alfaiates. Êxodo 28, versículo 3, 35, versículo 25 e 26. 2 Reis 23, versículo 7. Provérbios 31, versículo 19. Atos dos Apóstolos 9, versículo 39. Coletores de impostos. Daniel 11, versículo 20. Mateus 10, versículo 3. Lucas 5, versículo 27. Estes trabalhadores não pagavam dízimos, uma vez que os dízimos eram oferecidos somente em forma de grãos, ovelhas, gado. Você consegue imaginar os profissionais acima comprando bois, vacas e cereais para participar das entregas dos dízimos? Onde está escrito na Torá ou nas Escrituras que eles procediam assim? Se eles não produziam esse tipo de riqueza, não seria uma incoerência exigir deles dízimos de coisas que não eram legitimamente frutos de sua ocupação? Riquezas. Seria uma incoerência exigir deles dízimos de coisas que não eram legitimamente frutos de sua ocupação? Não há nenhuma citação bíblica de que os frutos do trabalho podiam ser cambiados ou compensados por ovelhas ou grãos, a fim de cumprir o procedimento dos dízimos. É certo que nem sempre as pessoas eram pagas com dinheiro. Iacof trabalhou 14 anos para Labão e recebeu duas esposas como pagamento. Recebeu também ovelhas e bodes mais tarde. Perechite, em Gênesis 29, versículo 15 a 30 e 30, versículo 32. Mas o assunto aqui em foco é mostrar que alguns profissionais recebiam seus salários em dinheiro, como acontece hoje
Em 2 Reis 22, versículo 4 a 7, vemos reparadores do templo recebendo seus salários em dinheiro. Quem eram os reparadores do templo? Carpinteiros, construtores, artesãos e pintores. Em 1 Samuel 13, versículo 19 a 21, temos ferreiros ganhando seus honorários também de forma de dinheiro. Isto mostra que esta prática era conhecida e utilizada. E o que dizer das parábolas de Mateus 20, versículo 1 e 2, e Lucas 10, versículo 24 e 35. Quando Jesus era trabalhadores recebendo seus salários, numa época em que os fariseus continuavam a dizimar o entro e o cominho, alimentos, por sinal, é certo então afirmar que a sociedade mudou? É correto afirmar que nos tempos bíblicos todas as pessoas tinham ovelhas, bois e grãos para dar a Adonai, e que você hoje em dia nosso dinheiro faz esta correlação? Claro que não. Haviam variadas profissões e ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar a Elohim. Desta forma, deixa eu me localizar. Nos tempos antigos, haviam variadas profissões e ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar a Elohim. Desta forma, mas não foi assim que Elohim quis. Dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento, e isto é um fato. Ofertas podiam ser trazidas em forma de dinheiro. 2 Reis 22, 4 a 7. Mas quando o assunto era dízimo, somente ovelhas, bois, grãos, comida. Dinheiro, nunca. Por este motivo, nos nossos dias, dízimo não é dízimo. Se o dinheiro entregue naquele envelope não é e nunca será um dízimo à luz da Bíblia. Foi Deus quem soberanamente estabeleceu o que é dízimo, e o homem não pode mudar. Aprova todos os dízimos do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Nos tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar por baixo da vara do pastor. O dízimo, o 10º
será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal e o ruim, nem o substituirá. Se de algum modo o substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. Levítico 27, versículo 30 a 32. Curiosamente, o dizimista não tinha que separar o primeiro para Deus, mas o décimo, o último. Os animais, passando por debaixo da vara do pastor. O dízimo que o décimo era separado e entregue ao Senhor. Quem tivesse 9 ovelhas estava automaticamente isento do dízimo. Acontece assim hoje. Quantas modificações implantadas pelos homens? 5 dízimos deviam ser comidos pelos dizimistas, porque eram os dízimos aceitos somente em forma de animais e grãos. Muito simples. Vejamos os textos abaixo. Abro aspas. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se escolhe no campo perante o Adonai, teu Elohim, no lugar que ele escolher para ali fazer, e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Adonai, teu Elohim, todos os dias. Mas se o caminho for longe, demais, de modo que não os possa levar por estar longe de onde o lugar que o Adonai, teu Elohim, escolher para ali pôr seu nome, quando Adonai, teu Elohim, te tiver abençoado. Então vem Deus, ele leva o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que o Adonai, teu Elohim, escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Adonai, teu Elohim, e alegra-te, tu e a tua família. Em Deuteronômio 14, versículo 22 a 29. Abre aspas, trareis a este lugar, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Adonai, vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que vos abençoar o Adonai. Precisa do Adonai, vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias
por todo o bem que vos abençoar o Adonai, vosso Elohim. Então, ao lugar que escolher o Adonai, vosso Elohim, para ali trareis vossos dízimos. Fecha aspas. Deuteronômio 12, versículos 6, 7 e 11. A 11. Versículos 6, 7 e 11. Ou a 11. Os dízimos deveriam ser comidos pelos dizimistas na presença do Eterno, no local que ele ordenasse, no desespero para explicar estes outros textos onde Deus manda o próprio dizimista consumir seus dízimos. Alguns teólogos cristãos tomando por base escritos da tradição judaica, afirmam que o judeu pagava três tipos de dízimos. Esta tese é muito difícil de se sustentar, pois a Bíblia não declara isto. Estes estudiosos dizem que os judeus davam um dízimo para sustentar as festas cerimoniais, um outro dízimo para sustentar os levitas e um outro dízimo trienal para sustentar órfãos, viúvas e os pobres em geral. Capítulo 23, aliás, em geral, 23,33% no total. Porque os que fazem esta afirmação não cobram também 3 dízimos dos seus fiéis. Hoje, eles têm respaldo bíblico para isso? A verdade é que os dízimos na Torá não tinham apenas a função de sustentar o clero, mas também contribuía para isso. A verdade é que os dízimos na Torá não tinham apenas a função de sustentar o clero, mas também contribuía para um maior equilíbrio social. Os dízimos entregues nas igrejas cristãs hoje estão anos-luz do ideal bíblico, sendo, portanto, espúrio, um verdadeiro estelionato sobre a fé alheia. Os dízimos da fé alheia. O que os textos de Iagra, Levítico e Devarim, Deuteronômio, afirmam claramente. Primeiro, que o dízimo deveria ser calculado sobre o fruto da semente geral, do fruto da semente, cereal, vinho, azeite, vacas e ovelhas. Segundo, que o dizimista deveria comer os seus dízimos no lugar em que o Eterno indicasse. Número 3, que o dizimista poderia vender o dízimo e com o dinheiro apurado comprar o que desejar comer e beber a sua alma. Terceiro, que o dizimista poderia vender o dízimo e com o dinheiro apurado comprar o que desejasse comer e beber a sua alma.
Número 3. Repetir. Número 3. Que o dizimista poderia vender o dízimo e com o dinheiro apurado comprar o que desejasse comer e beber a sua alma. Esse é o número 2. Número 3. Que o dizimista poderia vender o dízimo e com o dinheiro apurado comprar o que desejasse comer e beber a sua alma. Mas nada de levar dinheiro à presença do Senhor. Se alguém não pudesse transportar o dízimo em forma de alimentos, bois e vacas, deveria vendê-los e com dinheiro apurado comprar outras coisas para comer, beber e se alegrar. Número 4. Que o 10º animal, não primeiro, deveria ser separado para Adonai e Yahvé. Alguns teólogos hoje, tomando o texto de Provérbios 3:9, tentam incutir na mente do povo que devemos dar primeiro para Deus. Mas o termo primícias está ligado à qualidade e não à sequência quantitativa. Número 5. Que deveriam dar o dízimo quando o Yahvé, teu Deus, te tiver abençoado. Dízimo na Bíblia sempre aparece em escala crescente de lucros e de ganhos, de bênçãos, de aumento de renda. Nunca num ambiente decrescente, pois os prejuízos de recessão de pouco dinheiro. Aprova todo o bem que vos abençoar o Yahvé, vosso Deus, quando o Yahvé, teu Deus, te tiver abençoado. Fecha aspas. Quando um israelita era abençoado, somente nesta situação deveria ele trazer dízimos ao Senhor Jesus, ao Senhor, ao Senhor. Abraão também deu dízimos sobre um aumento de rendas, e Agofe fez um voto a Deus sob a mesma base. Se fosse abençoado, pagaria dízimo. Número 6, que era mista, o aumento que era dizimível, o aumento de renda das bênçãos advindas da agropecuária. Nenhum texto diz que lucros sobre outras atividades produtivas deveriam ser dizimadas. Número 7. Dízimos poderiam ser utilizados para fazer caridade. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. Observe o próprio Deus condenando a prática do dízimo em 2 Samuel 8, versículo 17. Ele avisa ao povo de Israel:
através do profeta Samuel, que a escolha de mudar o sistema de governo para a monarquia levaria o novo rei a cobrar o dízimo sobre o rebanho, como faziam os reis gentios. A Bíblia fala de um só dízimo. A Torá não cita primeiro dízimo, segundo dízimo, terceiro dízimo. Fala de 3 destinos, 3 aplicações, 3 usos. Primeiro, o dízimo podia ser comido pelo dizimista. Segundo, o dízimo poderia socorrer órfãos, viúvas e necessitados. Terceiro, o dízimo deveria sustentar os levitas. Bem, meu, vou dar uma parada aqui. No próximo vídeo eu continuo com a leitura sobre o tema, né, que eu estou a discorrer. Até a próxima, se Deus quiser, e gratidão sempre. Deixe-se coletando a tiragem altruísta 7.